compartilhem aí para a gente conseguir realmente aumentar o alcance da publicação. E uma coisa importante nesse momento, pessoal, é a gente ter consciência dos prejuízos do Brasil com essa política de submissão do Bolsonaro. Eu volto a dizer, o prejuízo maior é o prejuízo econômico. O prejuízo econômico, ele acontece porque o Irã é um dos maiores compradores de produtos agrícolas do Brasil. Além do Irã, a gente tem também uma situação aí que ao redor de todo mundo, árabes consomem produtos brasileiros. E por isso, né, a gente tem aí uma crítica aberta da Rede Globo. Globo detona Ernesto Araújo e Bolsonaro e diz que ambos atentam contra os interesses do Brasil. Isso, obviamente, isso é uma coisa muito clara. Eu não sei como que o Bolsonaro conseguiria sair disso, porque o Bolsonaro, visivelmente mais velho nessa foto, né, pessoal? Dizem que o câncer, o tratamento do câncer, ele envelhece muito a pessoa. O Bolsonaro, que está aí visivelmente mais velho nessa foto, ele tem que se posicionar, infelizmente, do lado do Trump, porque ele precisa do Trump para garantir uma certa proteção dele contra os militares brasileiros. Então, essa coisa aí extremamente bizarra que o Bolsonaro tem feito pode colocar em risco negócios brasileiros, pode colocar em risco a vida de brasileiros. Tudo aquilo que eu falei ontem no programa das 6h30 da manhã, eu acho que eu falei anteontem às 10h30 da noite, tudo aquilo repercutiu, obviamente, através de outras pessoas e está aí nas manchetes dos jornais, né? Itamaraty diz que representante do Brasil em Teherã foi convocada pelas autoridades iranianas. Então, no momento que o Brasil se posiciona a favor do atentado terrorista dos Estados Unidos, obviamente o Brasil começa a criar um certo problema com o Irã. E lembrando, pessoal, olha, o que os Estados Unidos fizeram não tem nenhum tipo de justificativa na humanidade. O eleitor do Bolsonaro, por causa da carga ideológica, ele pode até tentar se colocar do lado dos Estados Unidos, mas se ele usar um pouquinho de inteligência e ele trocar os personagens, ele consegue entender que o que aconteceu foi um absurdo. Seria como se, por exemplo, a Venezuela jogasse uma bomba numa base dos Estados Unidos para matar uma pessoa numa base dos Estados Unidos. A gente teria hoje, com certeza, todo eleitor do Bolsonaro chamando a Venezuela de terrorista. No entanto, porque foram os Estados Unidos que lançaram essa bomba lá no Iraque, né, para matar um líder do Irã, a gente tem o eleitor do Bolsonaro tentando desesperadamente apoiar os Estados Unidos nessa situação, mas não tem condições de justificar um apoio dos Estados Unidos nessa situação. É uma coisa interessante que a gente precisa dizer também, é que a justificativa dos Estados Unidos de que essa pessoa teria sido responsável pela morte de americanos é uma justificativa que não tem nenhuma compatibilidade com o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos não tem nenhum zelo pela própria população. Prova disso é que na guerra do Vietnã, os Estados Unidos mandavam soldados e mais soldados morrerem por causa da indústria de armas. A indústria de armas queria ganhar dinheiro e os Estados Unidos mandavam soldados para morrerem por causa disso. Hoje os Estados Unidos estão aí mandando tropas para o Iraque. Obviamente essas tropas elas podem até ter um sucesso como um todo, mas muitos americanos vão morrer nessas tropas e vão morrer indiretamente, porque vão ter, obviamente, aí os atentados terroristas, entre aspas, que são, na verdade, espécies aí de perda de paciência de muçulmanos ao redor do mundo que acabam atacando americanos para tentarem se vingar da situação. Isso mostra que não existe nenhum zelo do governo dos Estados Unidos com os americanos, porque o governo dos Estados Unidos está criando constantemente condições para que a morte de americanos se torne aí um desejo dos muçulmanos. E uma coisa que infelizmente tem acontecido por causa do governo dos americanos. O Trump mata mais americanos lançando essa bomba no Irã do que o tanto de americanos que ele disse que supostamente esse iraniano teria matado. E é importante lembrar que o fato
de americanos terem morrido em guerras não significa necessariamente que um iraniano matou. Quem mata um americano é quem manda um americano ir para a guerra, porque normalmente os americanos morrem fora dos Estados Unidos. Até hoje a gente não tem história de um atentado realmente acontecido nos Estados Unidos que tenha matado americanos dentro do solo americano. A gente tem, obviamente, os fakes que estão sendo produzidos aí, como o caso das Torres Gêmeas, mas a gente não tem caso de americanos que tenham morrido nos Estados Unidos, assim, porque foram atacados por árabes. Sempre é o contrário, os americanos estão matando árabes, os americanos estão no Oriente Médio matando pessoas e, eventualmente, alguns morrem, né? Então, não seria muito correto dizer que os generais árabes são responsáveis aí pela morte de americanos. É bem diferente, né? Americanos que foram matar árabes, alguns americanos que foram matar árabes morreram na guerra. Multidão faz cortejo para enterro de general iraniano em Kerman. Tá aí as repercussões na Rede Globo para mostrar que não é uma coisa que esteja aí necessariamente conectada somente à esquerda. Então a própria Rede Globo já mostra aí que, né, existe aí um desgaste com esse posicionamento, que é um posicionamento inédito do Brasil. O Brasil que no conflito passado no Irã, o Lula foi para evitar guerras, o Brasil agora se posiciona a favor da guerra. Lembrando, pessoal, da importância de compartilharmos aí para aumentar o alcance. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns comentários. Bruna Novaes: Léo, reparei que o cabelo do Bolsonaro está caindo, está usando produto no cabelo para esconder a queda, né? Pode ser sim. Eu tenho para mim que naquele momento que o Bolsonaro tentou divulgar que ele poderia ter câncer de pele, ele estava tentando explicitar para o mundo que ele está fazendo um tratamento para câncer. Foi mais ou menos assim. O Bolsonaro está fazendo um tratamento alternativo para o câncer dele, porque determinados medicamentos ele não poderia usar, porque senão vai deixar muito claro para as pessoas que ele está com câncer. Então o Bolsonaro, no momento do extremo desespero, falou: eu preciso deixar público que eu estou com câncer. E aí ele soltou aquela que ele foi fazer exame e poderia estar com câncer de pele. Para quê? Para tentar dizer que ele está com câncer, mas o câncer não tem nada a ver com as cirurgias da feicada. E aí a comunicação do Bolsonaro pega e desmente o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro está sendo proibido de realizar o tratamento correto para o câncer dele por causa dessa situação dele ter que esconder do Brasil, esconder do resto do mundo que ele está com câncer. Obrigado, Bruna, pelo comentário. Eu queria lembrar vocês da importância de compartilharmos para aumentar o alcance, coisa que eu ainda vou falar hoje aqui, pessoal. Eu queria pedir para vocês compartilharem. A gente está falando sobre essa questão aqui do posicionamento da Globo em relação ao posicionamento do Brasil apoiando o terrorismo dos Estados Unidos, mas eu vou falar aqui também sobre a questão da expectativa para as próximas eleições. Lembrando que eu tenho uma visão de que estão articulando para trazer as eleições presidenciais para 2020. A visão que eu tenho é essa, a visão que eu tenho é que eles estão articulando para, de uma forma ou de outra, anteciparem as eleições por causa da possibilidade do desgaste do Sérgio Moro. Então seria mais ou menos assim: a Globo, o poder judiciário brasileiro, que infelizmente tem muito medo da volta do PT ao poder, eles poderiam articular para trazer as eleições de presidente para junto das eleições de prefeito. Por quê? Porque assim eles aproveitariam esse momento em que o Moro ainda tem uma popularidade sólida. Quando a gente vê essas pesquisas eleitorais, o Lula com 50,4% dos votos e Moro com 49,6% dos votos válidos num eventual segundo turno entre os dois. Lembrando que o Lula ainda não pode ser candidato, ele não teve os processos anulados, então a gente já consegue perceber que a tendência natural é que o Lula não tenha seus direitos políticos devolvidos, porque se o Lula for candidato, ele vence. E mais do que isso, a tendência natural é tentar criar uma nova fake news aí, uma coisa semelhante à facada, tentar criar uma situação para evitar o desgaste do Sérgio Moro. E eu volto a dizer uma coisa muito importante:
O Sérgio Moro é uma pessoa que só teve exposição positiva na mídia, então é uma pessoa que tem 49,6% de intenções de votos numa circunstância que ele só teve exposição positiva. Nunca a TV brasileira criticou o Sérgio Moro. Nunca as emissoras de rádio, as grandes emissoras de rádio, criticaram o Sérgio Moro. Nunca os grandes jornais e as grandes revistas criticaram o Sérgio Moro. Nós temos aí um Sérgio Moro que foi criticado pelo Intercept, pelo Brasil 247 e outros blogs de esquerda que talvez não alcançam 10 ou 20% da população brasileira. O Sérgio Moro, ele agora, numa eventual campanha eleitoral, ele vai estar exposto a críticas por causa do horário eleitoral gratuito. Então, para conseguir colocar o Sérgio Moro na presidência, é lógico que eles vão ter que fazer vários tipos aí de manobras, como, por exemplo, não duvidem, porque a gente não imaginava que o kit gay conseguiria eleger o Bolsonaro, a gente não imaginava que a mamadeira de piroca conseguiria eleger o Bolsonaro, então não menosprezem o poder dos inimigos. Jamais menosprezem o poder dos inimigos. Então, apesar de que numa situação democrática, numa situação livre de impulsionamento de WhatsApp, livre de impulsionamento de Twitter na reta final das eleições, o Lula venceria o Sérgio Moro, porque, obviamente, o Sérgio Moro tem muita coisa errada escondida, enquanto a respeito do Lula, eles já falam mal do Lula todos os dias, né? Isso é uma coisa fácil de entender, né? E eu falo mais uma vez porque é muito simples. Olha, a mídia fala mal do Lula desde o momento que o Lula entrou para a política. A mídia fala bem do Sérgio Moro desde o momento que o Sérgio Moro começou a perseguir a esquerda. Só que agora, no momento de um horário eleitoral, no eventual horário eleitoral, o Lula, obviamente, ele teria condições de expor o Sérgio Moro, principalmente em relação às fraudes na Operação Lava Jato, a questão do ganho de dinheiro com palestras, tudo isso são coisas que vão ser eventualmente trazidas aí num processo eleitoral. Mas não duvidem que eles criem regras novas como durante o horário eleitoral é proibido falar da Lava Jato. Não duvidem. Ah, mas como assim? É claro que é possível, gente. Estamos num golpe de Estado e num golpe de Estado tudo é possível. É possível da mesma forma como eles permitiram que a Record transmitisse uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro durante o período eleitoral. Isso é crime, o que a Record fez é crime, mas ficou por isso mesmo. Da mesma forma que foi permitido o impulsionamento de WhatsApp e o impulsionamento de Twitter, crimes eleitorais que podem ser utilizados agora para derrubar o Bolsonaro, para trazer novas eleições, para tentar colocar o Moro no poder, pode ser que durante um eventual período eleitoral entre o Moro e uma pessoa de esquerda, eles proíbam, por exemplo, de falar sobre as fraudes na Operação Lava Jato, eles proíbam de falar, por exemplo, sobre os vazamentos que foram trazidos aí pelo Intercept. Então, não duvidem que essas coisas possam acontecer, né? Eu tô trazendo aqui, o Jefferson Campos traz: por que você não fala do Lulinha e os roubos do Lula desviando 500 bilhões para países comunistas? Olha, Jefferson, aqui eu queria te convidar, Jefferson, para você participar de lives na Jovem Pan. Isso aqui é um canal sério, é um canal normalmente visitado por pessoas de um nível muito mais alto, e quando você traz uma indagação dessa, você obviamente mostra que você pertence a uma parte da população brasileira que não tem condições de acompanhar um programa como esse que eu faço aqui. Mas como a minha finalidade ela está muito mais conectada a instruir do que necessariamente excluir, é lógico, eu preciso te excluir porque você está perturbando o resto do pessoal no site, mas é injusto excluir você antes de dar uma pequena explicação a respeito do fato. Sobre o caso do Lulinha, eu acho que a gente tem que deixar por conta da Polícia Federal, tá, Jefferson Campos? A Polícia Federal procura formas de incriminar o Lulinha desde o momento praticamente que o Lulinha nasceu. Eu acho que o Lulinha estava no hospital ainda, na maternidade, quando começaram a tentar formas de incriminar o Lulinha, e até hoje eles não conseguiram. O que eu falo para você, Jefferson Campos, é o seguinte: se a Polícia Federal trouxer provas contra o Lulinha, pode ter certeza que o Ministério Público vai apresentar essas provas, o juiz vai aceitar a denúncia
denúncia, o Lulinha vai ser condenado e a gente só pode lamentar e se decepcionar com o Lulinha. Mas enquanto a Polícia Federal não trouxer provas, Jefferson, o que a gente pode fazer é esperar. Agora, sobre essa questão dos 500 bilhões para países comunistas, que é o que me mostra que você é uma pessoa que tem uma idade mental de 12 anos, o que acontece, Jefferson, é que no cenário político, no cenário geopolítico, um país pode escolher fazer negócios com países maiores, como um país pode escolher fazer negócios com países menores, Jefferson. Quando você escolhe fazer negócios com países menores, você entra com a sua indústria. Quando você escolhe fazer negócio com países maiores, Jefferson, você normalmente entra produzindo matéria-prima. Tanto é que a realidade anterior do Brasil, antes do governo Temer-Bolsonaro, era um Brasil que exportava mais industrializados do que agrícolas, e esse ano foi o primeiro ano na história moderna do Brasil que o Brasil exportou mais agrícolas que industrializados. Qual que é o problema disso, Jefferson? Quando você fizer 13 anos, você vai entender, talvez porque você vai começar a estudar isso na escola livre de Paulo Freire e livre de MEC. Países que exportam matéria-prima, eles exportam um produto de menor valor agregado, e porque o valor agregado da matéria-prima é menor, acaba gerando menos prosperidade financeira naquele país. O que eu quero dizer para você, Jefferson, é que a gente fazer negócio com Estados Unidos e com Israel vendendo produtos agrícolas para Estados Unidos e Israel é menos interessante do que a gente fazer negócio com Venezuela, com Cuba, com países africanos, entregando produtos industrializados e tecnologia de ponta, como tecnologia de construção civil. A tecnologia de construção civil, ela gera um emprego para um engenheiro ganhar, por exemplo, R$15 mil por mês. A produção agrícola gera um emprego para um operador de máquinas ganhar um salário mínimo. E esse operador de máquinas, ele produz vários hectares de terra sem precisar de gerar empregos. É por isso que a gente está com o desemprego muito alto no Brasil, Jefferson. Eu acho que talvez você estude isso aos 14 anos, aí, quando você estiver fazendo a 8ª série. Mas é importante também fazer uma comparação, Jefferson, porque eu gosto muito que as pessoas compreendam o que eu estou falando. Se você quiser entender muito bem a diferença entre fazer negócios com países pequenos, como Cuba, Venezuela, países africanos, ou fazer negócio com grandes potências como Estados Unidos e Israel, eu vou trazer para você uma analogia que fica muito simples, que é a analogia do pedreiro, do meia-colher e do servente. Imagine você que normalmente o caminho convencional para uma pessoa se tornar pedreiro, aquele cara que coloca tijolos, reboca, coloca azulejos, é ele começar ajudando um pedreiro como servente. Ali ele se torna um meia-colher, que é o cara que faz alguns trabalhos de pedreiro até se tornar um pedreiro oficial. Quando ele se torna o pedreiro oficial, acabou ali, ele vai ganhar o dobro do que ele ganhava antes, quando ele ganhava como servente. Então, se a gente colocar em termos de salário mínimo, só para você ter uma ideia, é assim, o servente de pedreiro ele ganha um salário mínimo. O pedreiro ganha 2 salários mínimos. Mas entre esses 2 pontos aí existe o meia-colher, Jefferson, que é o cara que já trabalhou muito como servente, ele tem condições de agora fazer algum serviço de pedreiro. E o meia-colher, ele resume muito a história do Brasil no cenário geopolítico, porque o Brasil estava no estágio intermediário entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. O Brasil estava num país como um certo grau de desenvolvimento. E essa analogia ela é interessante por causa do seguinte: se a gente pensa na sina do pedreiro, acontece a seguinte coisa: todas as vezes que o pedreiro for trabalhar, que o meia-colher, Jefferson, todas as vezes que o meia-colher for trabalhar com um servente, ou seja, com alguém menor, ele vai ser o pedreiro. Então, se o meia-colher pega um serviço para fazer e contrata um servente, ele vai trabalhar, obviamente, como pedreiro, vai fornecer o serviço mais especializado, vai ganhar R$2.000, o servente vai ganhar R$1.000. Essa situação contextualiza muito bem um Brasil fazendo negócio com Cuba, com Venezuela, com países da África. O Brasil entra como país industrializado, e nessa brincadeira ele ganha mais, e os outros países fornecem matéria-prima, porque é isso que eles têm para oferecer. Mas e se o meia-colher decidir trabalhar com o pedreiro, com quem já está como oficial, com quem já está lá no topo? No caso, se o Brasil decidir fazer negócio com os Estados Unidos. Vamos pensar numa situação do pedreiro e do meia-colher, sabe, Jefferson? Porque é mais fácil para entender. Todas as vezes que
o meia colher, que é o cara que está virando o pedreiro, for trabalhar com o pedreiro oficial, ele vai ser o servente, porque é inenarrável imaginar que você vai pegar o pedreiro oficial mais experiente, vai colocar como servente para ganhar R$1.000 e vai pegar o cara que está no estágio intermediário e vai colocar para trabalhar como oficial. Então, todas as vezes que esse meia colher escolher trabalhar com o pedreiro oficial, ele vai ganhar 1.000 e o pedreiro oficial vai ganhar 2.000. Isso contextualiza a história do Brasil fazendo negócio com os Estados Unidos. Sabe por quê? Todas as vezes que for rolar um negócio entre Estados Unidos e Brasil, a indústria dos Estados Unidos está muito mais evoluída que a brasileira. Então a tendência natural é que nós façamos a parte pesada, a parte da extração de matéria-prima, e os Estados Unidos façam a parte leve, que é a parte de país industrializado. Então, Jefferson, quando você fala dos 500 bilhões para países comunistas, o que aconteceu, e aí eu te falo, talvez você não aprenda isso aos 14 anos de idade, na 8ª série, porque isso é, obviamente, um assunto um pouco mais avançado, mas se você fizer um ensino médio bom, talvez você tenha aulas de negócios internacionais, e aí em geografia você vai estudar balança comercial, provavelmente no 2º ano do ensino médio. Você vai aprender que o que acontece, Jefferson, é o seguinte: cada país produz um produto diferente e não existe uma possibilidade, por exemplo, de Cuba fazer negócios com o Brasil e pagar com charutos cubanos. Então, é preciso que façam negócio através de dinheiro. Cuba poderia buscar esse dinheiro nos Estados Unidos, comprar dólares, fazer negócios com o Brasil. Mas o Brasil decidiu ser soberano. O Brasil tem um banco que faz o empréstimo do dinheiro para que outros países contratem produtos brasileiros, para que outros países contratem negócios com o Brasil, como, por exemplo, serviços brasileiros. O interessante a respeito dessa questão de desviar 500 bilhões para países comunistas, Jefferson, é que você está falando de um valor extremamente alto, que representa uma parte muito grande do PIB brasileiro. Se o Brasil tivesse desviado 500 bilhões para países comunistas, eu já começo dizendo, talvez 500 bilhões teria tido condições de comprar um país comunista. Só para você ter uma ideia. Se o Brasil tivesse desviado 500 bilhões para países comunistas e não tivesse tido uma contrapartida, ele não teria tido 500 bilhões. Então acontece mais ou menos assim, tá, Jefferson? Isso aí seria mais interessante, você de repente, depois do ensino médio, você entrar aí num curso técnico em administração, ou até mesmo superior em administração ou economia, para você aprender como é que funciona. O sistema bancário, ele funciona através da diversificação de risco e ele funciona também através dos empréstimos. Então, por exemplo, o Itaú, se o Itaú te emprestar um dinheiro, Jefferson, ele não está te dando esse dinheiro, ele está te emprestando. Mas pode entrar lá na contabilidade do Itaú, que o Itaú passou para o Jefferson capitalista R$100.000 para ele montar uma empresa. Isso não é uma doação, isso não é um desvio. Inclusive, Jefferson, para que você saiba, o BNDES é um banco público, e como ele é um banco público, a gente tem uma coisa que chama Lei de Transparência, né, que é a Lei de Acesso à Informação, que garante a todos os brasileiros o direito de observar a situação financeira de um banco público. Se você procurar, no lugar de você ficar compartilhando uma bobagem dessa, se você for ao site do BNDES, você vai ver que outras pessoas já fizeram a mesma pergunta, mas se você fizer uma pergunta relacionada a esse assunto, por exemplo, quanto que o Brasil emprestou para países diferentes dos Estados Unidos? Que o Brasil emprestou muito dinheiro também para empresas americanas. Mas, por exemplo, se você faz uma pergunta, quanto o Brasil emprestou para os Estados Unidos? O BNDES te responde, mas quanto o Brasil emprestou para países africanos e para países, Cuba, Venezuela? Aí você faz uma soma. E quanto o Brasil recebeu de volta desses países? Aí você vai observar que o BNDES, ele dá lucro porque ele empresta e recebe. Tá entendendo? E uma coisa muito importante, tá, Jefferson? Que também você talvez tenha um bloqueio ideológico, por isso você não consiga perceber. O BNDES, ele faz empréstimos para que serviços brasileiros sejam contratados. No momento que o BNDES faz um empréstimo, que obviamente ele faz um empréstimo com a condição de receber, né? Dificilmente você vai entrar no banco e fazer um empréstimo sem a condição de receber, mas no momento que o BNDES faz um empréstimo, ele garante que um serviço brasileiro ou um produto brasileiro será comprado. E aí eu vou te falar uma coisa que você vai se assustar, tá, Jefferson Campos? Não teve alteração nenhuma
na política de empréstimos do BNDES desde o momento em que o Temer entrou no poder, ou seja, as empresas e países que querem continuar fazendo negócios com o Brasil, eles continuam acessando o BNDES ao mesmo tempo. E eu gostaria de te falar uma outra coisa que talvez vai te chocar. Todos os países que conseguiram esses empréstimos no BNDES, eles teriam conseguido também no FMI ou nos Estados Unidos se eles tivessem tentado, ou seja, são clientes, cara. O que você chama aí de países comunistas são países que compram produtos nossos, são países que fazem a nossa agricultura ser movimentada, são países que antes compravam produtos industrializados do Brasil, são países que te dão condição, por exemplo, de estar agora na internet falando bobagem, porque movimentam a balança comercial brasileira. Mas, como eu prometi desde o início, Jefferson, você não é bem-vindo nesse site por causa da sua incompatibilidade intelectual. A dica que eu te dou é: termina o ensino médio, depois de terminar o ensino médio, volte aqui ao site e participe com a gente. Então agora eu vou te excluir, mas muito obrigado por sua atenção e pela oportunidade de ter falado sobre o assunto. Eu queria agradecer Júlio Gonçalves Rocha, que se tornou membro do canal. Muito obrigado, Júlio Gonçalves Rocha. Lembrando a vocês que acompanham o meu trabalho, é possível você ajudar o meu trabalho através do Superchat, se tornando membro do canal, e também é possível ajudar meu trabalho aí através das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Lembrando, pessoal, que o meu trabalho ele é financeiramente boicotado de todas as formas. Assim que eu acabo de fazer essa live, o YouTube derruba a monetização, o que significa que eu não consigo, por exemplo, monetizar quase nada do que eu faço com propagandas, porque existe todo um cerco contra canais de esquerda, não há possibilidade de eu conseguir patrocínio. Normalmente as empresas são, entre aspas, de direita, porque são contra o que eu falo do direito do trabalhador. Então qualquer ajuda que vocês puderem me dar, como por exemplo, se tornando membros do canal, isso faz uma diferença muito grande. Eu queria agradecer muito vocês aqui pela participação, né? Queria lembrar que eu tenho aí, queria agradecer aqui Clariane Rebouças, que torna-se membro do canal nesse momento. Muito obrigado, Clariane, por ter se tornado membro do canal. Isso ajuda a sobrevivência do meu trabalho. E eu queria falar com vocês então, concluir, porque eu estava falando sobre esse assunto. Eu vou voltar nesse assunto rapidinho, porque eu tive a participação do Jefferson, e como eu acho muito errado, pessoal, eu poderia fazer uma restrição por idade. Provavelmente o Jefferson tem 12 anos de idade, ele não teria condição de participar do chat, mas eu acho muito errado que nós temos crianças, pessoas aí de 9, 10 anos de idade, com potencial intelectual gigantesco, que participam de forma, assim, esplêndida aqui no chat. Nós temos adolescentes que são pessoas extremamente intelectuais, que mesmo que tenham uma visão um pouco mais liberal, participam de uma forma inteligente. No lugar de falarem bobagem do tipo desvio de 500 bilhões, eles chegam falando: olha, mas você não acha que o nível de burocracia no Brasil é alto? Você não acha que, de repente, se diminuísse um pouco e o direito trabalhista facilitaria a contratação? Ou seja, eles chegam com indagações inteligentes e não com estupidez como o Jefferson. Então, não é interessante bloquear os menores de idade de participarem do chat, porque nós temos muitos menores de idade que são inteligentíssimos e participam com a gente aqui. Mas a esperança que eu tenho é que o Jefferson, pelo menos quando ele fizer 13 anos, na 7ª série ele já começa, 13, 14, na 7ª ele já começa a ter acesso a informações aí contundentes a respeito desse assunto. Muito obrigado, Jitika Anand, que se torna membro do canal. Obrigado de coração, Jitika Anand. Muito obrigado, Gugu Rocha. Então tem 2 Rocha aqui hoje. Eu queria agradecer também o superchat da Reginalíssima. Estopa, a ignorância e seguidores do Bozo não têm noção da geração que virá com a adoção de escola sem partido, de governar não voltado para a criação de emprego e atender os interesses do povo. Exatamente, essas pessoas não têm noção do que está por vir. E aí eu falo com vocês uma das partes mais tenebrosas. Eu acho que ainda que o Brasil piore muito, eles nunca vão entender que a piora está conectada a essa estupidez deles do passado. Hoje, o brasileiro chegou ao ponto de depravação mental tão grande que o brasileiro já está aceitando a baixa performance econômica. O brasileiro está assim: é melhor a gente ter aí um PIBinho de 1% ao ano do que admitir que antes era melhor.
Nós temos isso aí, infelizmente, entre os empresários, e há uma possibilidade muito grande, Reginalíssima, que o eleitor do Bolsonaro, né, que o idiota útil, que ele no futuro nem saiba o que destruiu a economia brasileira. Então, muito obrigado. Vou agradecer mais uma vez os membros do canal. Gugu Rocha, né, Gugu Rocha. Eu brinquei aqui a questão dos 2 Rochas no canal, porque eu tenho o sobrenome Rocha também, então tem 2 primos no canal. Jiquita Anand, muito obrigado por ter se tornado membro. Muito obrigado, Clariane Rebouças, por ter se tornado membro do canal. Muito obrigado também, PB Revés 1, por ter se tornado membro do canal. Pessoal, muito obrigado, agradeço de coração. Né, teve aqui uma adesão grande aqui no mesmo momento e isso me deixa até emocionado, porque eu estou desesperado para tentar segurar a onda do canal e ter aí condições aí até de ter pessoas ajudando. Então, nesse momento, eu queria agradecer muito mesmo as pessoas, né, PB Revés 1, que se tornaram membros do canal aí. Muito obrigado, Reginalíssima, pelo superchat. Gugu Rocha, que é o primeiro primo, é o segundo primo que apareceu. Jiquita Anand, que se tornou membro do canal também. Clariane Rebouças, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que agora eu acho o primeiro primo aqui, que é o Júlio Gonçalves Rocha. Muito obrigado, Júlio, por ter se tornado membro do canal. E muito obrigado, acaba de chegar aqui também, Joseli Lanes Vieira, que se torna membro do canal nesse momento. Então, muito obrigado, pessoal. Eu estava falando sobre, vou voltar ao assunto aqui, eu estava falando aqui sobre a questão dessa nova corrida presidencial, e eu queria trazer para vocês, né, mais uma vez, o chat subiu, o número de pessoas assistindo subiu bastante, e eu queria trazer para vocês aqui um detalhe importantíssimo, tá, pessoal? Eu consigo ver cheiro de armação no ar para antecipar as eleições para esse ano. É muito fácil tecnicamente, porque como a gente já vai ter eleições para prefeitos e vereadores, o que eles podem fazer é incluir a eleição para presidente, então o custo dessas eleições seria extremamente baixo em relação a uma antecipação não convencional. Então seria mais ou menos assim, já que vai ter eleições para prefeito e vereador, lá na urna vai ter também uma eventual escolha de um presidente. Por que que isso estaria acontecendo? Primeiro, existe uma parte da elite que não está contente com o Bolsonaro. Essa parte da elite que não está contente com o Bolsonaro percebe que nós temos um encolhimento no mercado brasileiro. O varejo brasileiro está pagando pela falta de legitimidade do Bolsonaro. Muito obrigado, Arnaldo Rufino de Melo, pelo superchat. Vou colocar aqui rapidinho e volto. Muito obrigado, Arnaldo. Então, essa parte aí infelizmente, essa parte dos varejistas, dos empresários que dependem do mercado interno, eles já chegaram à conclusão de que o Guedes, ele vai manter o desemprego alto, porque a intenção do Guedes é apoiar os exportadores. Então existe aí um trabalho já no sentido de substituir essa política de loucuras do Bolsonaro. A Globo apostaria, obviamente, no Luciano Huck, mas o Luciano Huck não emplaca como sendo um possível vencedor das eleições. A realidade é essa. Então a gente tem aí um Sérgio Moro como sendo a continuidade ao governo Bolsonaro, sem ser o Bolsonaro. Por que que não colocariam o Mourão? Talvez porque o Mourão seja nacionalista e contra o entreguismo, não sei. Mas uma coisa é certa. Se o Bolsonaro cai esse ano e as eleições são antecipadas para esse ano, hoje as pesquisas mostram o Sérgio Moro muito forte, mas a vitória do Sérgio Moro ela depende de manobras, de golpes, assim como a vitória do Bolsonaro aconteceu por causa de kit gay, mamadeira de piroca, impulsionamento de WhatsApp e omissão do Poder Judiciário, né? Logicamente, omissão do Poder Judiciário que fez vistas grossas ao esquema de vários empresários que entraram comprando igrejas evangélicas, empresários que entraram financiando impulsionamento de WhatsApp e impulsionamento de Twitters, ou seja, a eleição do Bolsonaro, ela é produto de um crime eleitoral, é uma eleição plenamente fraudada, mas o Poder Judiciário brasileiro fez de conta que não viu porque foi o resultado que agradou o Poder Judiciário. Então, a gente vai precisar de mais uma grande fraude para que o Moro seja eleito. Por quê? Apesar do Moro ter o apoio do povo brasileiro,
Obviamente a gente vê o Moro chegando aí com praticamente a metade, né? A gente tem um empate técnico, o Moro com 49,6%, perdendo para o Lula com 50,4%, mas isso é, obviamente, dentro da margem de erro. A gente vê de uma forma muito clara que o Moro ele é extremamente vulnerável em relação ao Lula, porque o Moro é um cara que só foi elogiado até hoje pela imprensa. Então nós temos uma Rede Globo, demais canais de televisão, jornais, revistas e emissoras de rádio sempre elogiando o Sérgio Moro. 90% da população brasileira não sabe dos vazamentos que foram publicados pelo Intercept. 90% da sociedade brasileira não sabe que o Moro ganhava dinheiro com palestras enquanto perseguia o ex-presidente Lula. As pessoas não sabem que o Moro é responsável pela quebra da indústria nacional, porque trabalhou de uma forma coordenada com a Lava Jato para destruir nossa indústria. Por que eu estou trazendo esses pontos? Esses pontos poderiam ser trazidos numa eventual campanha eleitoral. Então o que eu vejo é o seguinte: numa campanha eleitoral, a Globo, os demais canais de televisão, as emissoras de rádio não podem proibir a campanha do Lula, a campanha do Haddad, de mostrar as falcatruas do Moro. Então, em uma eventual campanha eleitoral, nós temos um Moro que nunca foi criticado pela imprensa, sendo criticado pela campanha eleitoral, e contra o Lula vão pesar as mesmas críticas que eles falam todos os dias, ou seja, para o Moro há novidades negativas, contra o Lula não há novidades negativas. É sempre a mesma lenga-lenga que eles vão trazendo aí na imprensa todos os dias. O que significa que se a gente tivesse essas eleições nas atuais circunstâncias, o Moro seria derrotado facilmente pela esquerda, mas não é tão fácil assim. Isso é a mesma coisa que eu falei a respeito do Bolsonaro. Na hora H, a galera chegou com a prisão do Lula. Na hora H, evitaram do Lula dar entrevistas. Na hora H, nós tivemos aí mamadeira de piroca. Na hora H, tivemos kit gay. E tivemos um impulsionamento de WhatsApp e Twitter que está estimado aí em 1,6 bilhões de reais de investimentos paralelos. Então, nós tivemos fake news sendo impulsionado. Nós tivemos todo o esquema de utilização de algoritmos. E nós tivemos principalmente a adesão de vários pastores ao redor do Brasil, impostores, obviamente, que venderam seus membros aí, ficaram fazendo dentro das igrejas aqueles teatros, falando que o Haddad viria aí pelo Satanás e essas coisas. Isso, obviamente, modificou completamente qualquer tipo de análise. Então, o que eu falo hoje é muito simples. Numa situação de democracia, o Moro seria facilmente derrotado, porque o Moro é aquele cara que só foi elogiado. Nas eleições ele seria criticado pela primeira vez. O Lula só foi criticado nas eleições, ele tem condições de falar a versão dele. Só que a gente está vivendo momentos não convencionais. Nesses momentos não convencionais, eles obviamente podem trazer uma nova mamadeira de piroca, podem vir aí com um novo tipo de algoritmo, uma nova técnica de formação de opinião pública, e a gente sabe que numa eventual utilização de crime eleitoral por parte do Sérgio Moro, ele vai ser poupado pelo Poder Judiciário. Então é mais ou menos assim: num processo eleitoral, o PT não pode fazer nada de errado, mas em contrapartida o Moro pode utilizar todos os crimes eleitorais existentes e não existentes na humanidade, que ele não vai ser punido por isso, né? Uma prova disso é que o Bolsonaro fez a utilização de todos os crimes eleitorais previstos no território nacional. Todos os tipos de crimes eleitorais fizeram parte da campanha do Bolsonaro e ele não foi punido por isso. Deixa eu agradecer o novo membro do canal, Ceiza Brito. Muito obrigado, Ceiza, por ter se tornado membro do canal. Eu queria agradecer muito as pessoas que têm ajudado aqui. Queria pedir quem puder ajudar compartilhando nesse momento, para a gente aumentar o alcance. Queria agradecer Arnaldo Rufino de Melo. E eu queria lembrar que se você ainda não se tornou inscrito no canal Leonardo Estopa, se inscreva no canal Leonardo Estopa. Lembrando que eu tenho também o canal do Estopa, que é onde eu falo de outros assuntos diferentes de política, e eu tenho focado em assuntos ligados à religião. Então, se você puder se tornar, também se inscrever e se tornar membro do canal do Estopa, eu agradeço muito. AB Soares, muito obrigado, AB Soares, pelo superchat. Lembrando, vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas que estão anunciadas nas descrições do vídeo.
E a Mércia Silva fala, eu vou só trazer essa ressalva antes, a Mércia fala que igrejas católicas também fizeram campanha, tanto que sou católico e me afastei da igreja porque o padre fazia campanha. Sim, várias pessoas embarcaram nessa. O detalhe é que no caso das igrejas evangélicas, a gente sabe que teve um esquema, que é um esquema muito claro, que é mais ou menos assim, o empresário não podia fazer uma doação diretamente para a campanha do Bolsonaro. Vamos imaginar o dono da van. O dono da van não poderia depositar um dinheiro diretamente na conta da campanha do Bolsonaro. Isso foi proibido. Mas ele pode depositar o dinheiro na conta de um pastor, né? E o negócio é muito claro, eu já falei com vocês que eu já trabalhei em campanha política, e o negócio é muito simples. O pastor fala quantos fiéis ele tem e a campanha paga um valor por fiel. É assim que são vendidos os fiéis nas igrejas. Então, uma coisa básica, né, nesse momento, os pastores, eles podem, na reta final, vender os seus fiéis, e é isso que aconteceu, né? Então, imagina um cara da van, olha, eu não posso depositar o dinheiro na conta do Bolsonaro, mas eu posso fazer uma doação para o Silas Malafaia de 5 milhões de reais para que o Silas Malafaia apoie a campanha do Bolsonaro. E se perguntar, foi doação, não tem o que discutir, foi doação, eu sou evangélico e doei para o Silas, pronto. Então, assim que as empresas compraram aí os pastores, o apoio dos pastores. Foi assim que a fraude eleitoral aconteceu no Brasil, tá, pessoal? É uma forma de passar por fora da lei eleitoral. A lei eleitoral não permite doação de campanha por empresas. A lei eleitoral, ela não permite que um velho da Havan, por exemplo, faça uma doação para o Bolsonaro, mas ela não proíbe que o cara contrate, por exemplo, serviços gráficos e distribua panfletos do Bolsonaro. Ela não proibiu ele de fazer doação para igrejas apoiarem o Bolsonaro, ela não proibiu ele de nada disso. Então a gente teve uma lei eleitoral que beneficiou, obviamente, o poder financeiro da mesma forma. A B. Soares, muito obrigado. Bom dia, Leonardo. Hoje vi a notícia que a Finlândia irão trabalhar 6 horas por dia e somente 4 dias por semana. Aqui no Brasil vamos trabalhar até domingo e quase sem direitos trabalhistas. Exatamente, A. B. Soares. Um ponto interessante que você traz é o seguinte: a automação industrial, a evolução tecnológica, ela tem trazido conforto nesses países, e o que obviamente a gente deveria ter é exatamente a mesma coisa no Brasil, mas não é o que está acontecendo, né? No Brasil, o que a gente está tendo aí é um aumento no horário de trabalho e diminuição do valor pago por hora de trabalho, ou seja, as pessoas vão trabalhar mais para ganhar menos. Arnaldo Rufino, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a professora Denise, que se tornou membro do canal, muito obrigado de coração. Lembrando, pessoal, quem puder, se torne membro do canal, é muito baixinho o valor. Quem não sabe o valor, para se tornar membro do canal, me parece que é R$ 6,99 ou R$ 7,99, não é nada absurdo, é um valor que qualquer pessoa que está participando aqui tem condições de ajudar nessa forma, né? Olha só, eu vi aqui um comentário, e o Marcos Morizzi fala: a proliferação de fake news não ocorreu através de algoritmos, ela ocorreu no esquema de pirâmide de compartilhamento de mensagem no Facebook e WhatsApp. Marcos, o algoritmo ele funciona da seguinte maneira, né? Esse esquema de algoritmos ele já foi utilizado em vários países ao redor do mundo, tá? Quem quiser pesquisar sobre o assunto, pesquise sobre Cambridge Analytica, quem desenvolveu essa utilização de algoritmos. Ele funciona da seguinte maneira: eu vou dar um exemplo, não do Brasil, primeiro eu vou dar um exemplo de um local que ele foi empregado e deu muito certo, no Reino Unido, durante o Brexit. O algoritmo mapeava qual que era a opinião das pessoas em relação a estrangeiros, em relação ao mercado, em relação a empregos a estrangeiros, em relação a benefícios sociais para estrangeiro, em relação a estrangeiros usando, por exemplo, o sistema de saúde. Se o algoritmo chegasse a uma conclusão tecnológica lá, o algoritmo concluiu que você é uma pessoa que você se revolta com o imigrante porque o imigrante usa o sistema de saúde. O algoritmo define isso, e as propagandas de campanha que vão chegar para você são aquelas que falam sobre o sistema de saúde. Ou seja, você não vai receber, por exemplo, nenhuma propaganda falando que o imigrante muçulmano pode dominar a Inglaterra. Aí, se você é um camarada que você não tem tolerância religiosa, você recebe a propaganda falando que essa União Europeia vai encher a Inglaterra e o Reino Unido de muçulmanos. Se você é aquele camarada que perdeu um emprego para o muçulmano,
americano, pro imigrante, você detesta o imigrante porque eles estão tomando as vagas de emprego, você vai receber propaganda só a respeito disso. No Brasil, o mapeamento dos algoritmos fez uma coisa extremamente interessante. A pessoa que se mostrava muito moralista, ela recebia a propaganda da mamadeira de piroca. A pessoa que falava, que estava sempre comentando, clicando e ali compartilhando coisas relacionadas à economia, ela recebia mais coisas relacionadas à economia. Por exemplo, que a economia vai bombar com o Bolsonaro, que o Bolsonaro é liberal, que o Bolsonaro é isso. Então, de acordo com o que a pessoa tem medo e de acordo com o que a pessoa gosta, o comercial é direcionado para ela. É lógico que o esquema de pirâmide funcionou muito bem, mas o esquema de pirâmide é o esquema que o Bolsonaro já tinha antes das eleições. Esse esquema de pirâmide é o esquema que o Bolsonaro tem ainda. O esquema do uso de algoritmos, ele foi utilizado na reta final do primeiro turno, que foi quando a gente teve aquela crescida absurda do Bolsonaro. Foi quando chegava uma madeira de piroca para umas pessoas, kit gay para as outras, a questão econômica para as outras, para outros chegavam igual hoje. Não sei se você estava participando mais cedo, teve uma pessoa participando aqui com aquela história de que o PT doou 500 bilhões para países comunistas. Então, todas essas histórias, elas são potencializadas de acordo com o gosto das pessoas. Então, se a pessoa tem medo disso, chega isso para ela. Se a pessoa gosta daquilo, chega aquilo para ela. Obrigado mais uma vez, professora Denise, por ter se tornado membro do canal. Obrigado, Célia Rocha, por ter se tornado aí membro do canal. Então, tem mais uma prima aqui, a Célia Rocha, que se tornou membro do canal. Muito obrigado, Célia. São 3 Rochas aqui agora que se tornaram membros do canal só hoje, hein, pessoal? 3 Rocha. Eu sou Rocha também, por isso que eu tô brincando aqui, que são primos que se tornaram membros do canal. Liberando aqui os comentários, e o controle ideológico, ele é uma coisa muito interessante, né? O controle ideológico, a forma como eles conseguem controlar a informação e a forma como o fanatismo, ele traz aí, o fanatismo traz um escudo para que as pessoas não consigam ver aquilo que tem que ser visto. Olha que interessante, 369 dias sem corrupção. Por que essa pessoa escreve isso? Existem 2 possibilidades, né? O motivo para o Vicente estar escrevendo isso é que ele acredita nisso, e o outro motivo, obviamente, é porque ele quer encher o saco e traz isso aí zoando. Eu imagino que seja o primeiro motivo, né? Dificilmente o Vicente estaria perturbando uma live às 7h26 da manhã para ficar perturbando só para encher a paciência. Ele acredita nisso. E aí eu falo com vocês, olha, toda a corrupção do mensalão, ela não conseguiu gerar a quantidade de dinheiro que só o esquema do Itaipu Gate vai gerar para a família Bolsonaro que está ligada à produção de energia. Olha, o cartão corporativo, só o cartão, olha só para vocês terem uma ideia, só no cartão corporativo o Bolsonaro está gastando praticamente o dobro que era gasto anteriormente, 1 milhão e poucos, assim, muita grana mesmo, parece que foram, esqueci o valor, mas assim, o valor astronômico de gasto só no cartão corporativo, ou seja, o presidente, é mais ou menos assim, o presidente ele tem um salário lá, né, constitucional de 30 e poucos mil reais, é o salário dele, mas ele gasta com o cartão corporativo do governo mais de R$1 milhão por mês, é mais ou menos assim, Vicente, você é empregado de uma empresa, você ganha R$1.000 por mês, você ganha R$1.000 por mês, mas você gasta R$50 mil com o cartão de crédito da empresa. A pergunta que eu faço para você nesse momento é muito simples, Vicente Araújo, se você ganha, vamos pensar o seguinte, o Lula ganha, como presidente do Brasil, R$30 mil, mas ele pega o cartão de crédito do governo federal e passa R$1.500.000 por mês com o cartão de crédito. O que o Lula está fazendo? Né? Obviamente, se você imagina que o Lula ganha R$30 mil por mês, mas usa R$1.500.000 do cartão de crédito do governo, você vai concordar comigo que o Lula está desviando dinheiro público. Por que isso não se aplica ao Bolsonaro? Por que isso não é corrupção para o Bolsonaro? E aí eu falo com vocês, por causa do fanatismo. O fanatismo, ele consegue blindar as pessoas e fazer com que as pessoas enxerguem apenas aquilo que elas querem enxergar e que as pessoas realmente não vejam aquilo que está na frente do nariz. O cara realmente acredita que os casos, por exemplo, como o caso Queiroz, pararam, né? O cara realmente acredita que a família Bolsonaro, que quando estava, assim, somente como deputados, eles estavam desviando o dinheiro dos funcionários públicos para contas particulares, como a conta do Queiroz, o dinheiro do Queiroz sendo transferido
para a conta da Michelle, tudo isso, realmente o Vicente acha que isso aconteceu só durante, talvez ele ache que nem aconteceu, né? Talvez ele ache que nem tenha acontecido, mas se aconteceu, talvez ele ache que o Bolsonaro, porque ele se batizou no Rio Jordão, talvez ele imagina realmente que isso tenha acabado. Mas não, Vicente, isso é obviamente a sua vontade, mas não é a realidade. Muito obrigado, Mater Orgânica, Entreposto Ecológico. Muito obrigado, Mater Orgânica, por ter se tornado membro do canal. Eu queria lembrar a você que você pode ajudar meu trabalho se tornando membro do canal. É um valor muito baixo para se tornar membro do canal. Então, quem puder, por favor, torne-se membro do canal aí, que é uma coisa muito importante. E Kátia Maria, não sei para quem ela pergunta, ela fala: e você acha que todos acreditam em você, Kátia? Você me traz uma coisa muito, muito interessante, Kátia, que é o seguinte: como que somos... Quando a gente começa um trabalho na internet, a gente tem uma ilusão em relação ao mundo, tá, Kátia? Antes, eu não era youtuber, eu fazia vídeos, né, de outras coisas. E quando eu comecei meu trabalho, eu estava indo para o último ano do curso de Ciências Políticas e Economia. E quando eu comecei meu trabalho, eu imaginei assim, tem muita gente sendo enganada no Brasil. Para fazer essas pessoas entenderem a verdade, é só provar para elas. Eu imaginava que se eu provasse através de referências bibliográficas, através de números, eu imaginava que as pessoas mudariam de ideia. Eu não tinha noção do que era o fanatismo, Kátia. Esse Vicente, ele acredita provavelmente que o PT quebrou o Brasil. Então você pega números, por exemplo. Primeiro você pega a percepção sensorial do cara. Peraí, Vicente, fala a verdade comigo. Você acha realmente que durante o governo Fernando Henrique estava melhor? Né? Porque a gente consegue perceber de uma forma muito clara nas nossas ruas. A gente consegue perceber, tipo, na nossa vida, um salário mínimo, gente. Antes, ele era $75. Se você pega um salário mínimo da época do Fernando Henrique e compra pacotes de arroz, você vai notar que naquela época você comprava 4 vezes menos pacotes de arroz do que no final do governo Dilma, do primeiro governo da Dilma. E aí isso é a percepção sensorial, que o cara consegue viver, o que o cara consegue perceber. A vida durante o governo Fernando Henrique era muito mais difícil que a vida agora. Então, você pensa, olha, o cara nega a percepção sensorial, ele nega o que ele quer, o que ele vê, porque ele quer acreditar naquilo que ele não vê. Ele nega o que ele vê. Mas não é só isso, não. Eu imaginava que trazer dados seria o suficiente. Aí você mostra para o cara o PIB, o crescimento do PIB brasileiro, que está no Banco Mundial, o cara fala que os dados são fraudados, que o Banco Mundial é comunista. Você traz a redução da desigualdade social, que está também no Banco Mundial, eles falam que aquilo é mentira, que você está trazendo dados errados. Aí você traz a taxa de desemprego do Brasil e mostra que no final do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, o desemprego era o menor da história do Brasil, e o cara ainda consegue acreditar que você está fraudando dados, que aquilo era tudo mentira. Ou seja, o cara, quando ele chega no alto nível de fanatismo, ele consegue acreditar que hoje a gente está vivendo uma situação melhor que em 2014, porque o fanatismo, ele realmente faz uma coisa dessa acontecer. E aí você me perguntou antes, se eu acho que as pessoas acreditam em mim. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão no chat não acreditam em mim, mesmo que eu mostre números, que eu mostre dados, que eu mostre aí coisas claras a respeito disso, né? E lembrando, tá, quem tá chegando, eu queria até, antes de encerrar, queria lembrar que eu encerro nesse momento. Antes de encerrar, eu queria dizer que eu sou, obviamente, um cara que faz análise econômica, e um cara que faz análise econômica, análise política. O que eu analiso, tá, Fernando Cabral? O que eu analiso, só para que vocês novos aqui nessa transmissão, eu tenho costume de fazer transmissão às 10h30 da noite aqui, esse trabalho meu aqui, ele é novo, só para que vocês entendam, eu não entro muito no mérito de corrupção, porque, Fernando, a pergunta que eu faço para você é muito simples: qual que era melhor situação de vida? Ou seja, quando que a vida era melhor para você? Isso é uma coisa que você pode ter certeza, tá bom? Isso é uma coisa que não depende de provas, não depende de falcatrua nem nada. Coisa que você pode ter certeza, quando que a vida era melhor para você, antes do golpe ou depois do golpe. Você pode tentar qualquer eleitor do Bolsonaro pode tentar de todas as formas falar que a vida melhorou. Ele pode até iludir que a corrupção acabou e falar, a vida melhorou porque a corrupção acabou. Não, você tá ferrado,
porque o Brasil está ferrado, a economia no Brasil despencou, está todo mundo pagando por causa dessa queda econômica, ou seja, todo mundo está pior que em 2014, e nessa situação em que todo mundo está pior que 2014, eu abro mão de ficar entrando no mérito, que eu vejo muitas pessoas, mas esse processo foi fraudado. Olha, a gente nem tem que olhar para isso. O que a gente tem que olhar é muito simples. A minha vida melhorou ou piorou depois do golpe? A vida de todo mundo piorou depois do golpe. Isso é uma coisa muito clara. E se você realmente fica nessa loucura de entrar no mérito se houve ou não houve corrupção na Petrobras, se o triplex é ou não é do Lula, você está abrindo mão de pensar naquilo que te interessa diretamente para pensar numa coisa que interessa à oposição. A oposição interessa provar que o Lula é dono do triplex. A você interessa um bom emprego, a você interessa uma educação pública de qualidade, a você interessa uma saúde pública de qualidade, a você interessa um Brasil desenvolvido gerando emprego para todo mundo. Isso não é a nossa realidade agora. Isso é a realidade que a gente teve até 2014, tá? Então, se você abre mão dessa realidade que realmente beneficia você para ficar lutando por uma realidade de criminalização do PT que beneficia a oposição, beneficia PSDB, beneficia Bolsonaro, você está sendo um idiota, né? Eu sou mais pensar naquilo que me beneficia diretamente, ou seja, políticas que geram emprego, qualidade de vida e desenvolvimento econômico, do que ficar nessa lenga-lenga de ajudar os oponentes do Lula nessa história aí de que houve corrupção na Petrobras, que o Lula tem que ser preso e etc. Então, pense em você e não nos políticos da oposição. Você se tornou talvez um cavalinho de político. Então, muito obrigado, pessoal. Eu volto às 6h30 da tarde com o programa. Deixa eu ver se é 6h30 mesmo. Só comparando aqui, 6h30 da tarde com o Léo ao Quadrado, que é transmitido em rede também aqui nesse canal. Muito obrigado, até lá. Agora tem o Bom Dia 247. Agradeço muito a participação de vocês. Quem ainda não curtiu, curta. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não se tornou membro do canal, por favor, se torne membro do canal. Quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado e até